Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Graças a Deus a minha voz deu uma melhorada, não estava nada boa. Deus fez a obra para poder estar trazendo aqui o conteúdo, mas também com uma boa sonorização para vocês. Uma alegria estar em mais uma Bíblia Responde, todos os dias, trazendo um tema diferente da palavra do Senhor. Minha gratidão total a vocês que têm sido os motivos principais, abaixo de Deus, desse projeto que visa trazer ensino, edificação, vem elucidar dúvidas e vem também trazer orientações sempre à luz da palavra, não à luz do achismo, à luz de opiniões pessoais, mas à luz das Escrituras, porque isso é o que efetivamente interessa. Começamos hoje um novo horário, eu fiz uma consulta ontem e a grande maioria das pessoas concordaram da gente ter colocado o horário novo das 10h30 da noite, porque é um horário mais tranquilo da gente chegar dos compromissos, aqueles que estudam em universidades, estudam em colégios, ou que estão chegando dos cultos ou de compromissos profissionais. Achamos por bem colocar nesse horário, que é um horário melhor, para a gente poder estar discorrendo sobre os temas da palavra de Deus. Obrigado mais uma vez a vocês que têm sido bênção dia a dia desse projeto. Já vão aí, por favor, curtindo, compartilhando. Lembrando que quanto mais se curte, lembrando que quanto mais se compartilha e mais se comenta, o live vai ficando sempre nas postagens principais do topo de página e a gente consegue alcançar o maior número de pessoas possíveis. Graças a vocês, ontem nós conseguimos alcançar mais de 1.200 pessoas falando sobre o tema do homossexualismo, Foi um tema bem rico. E vocês que não assistiram, é só ir no meu live que vocês vão conseguir assistir tudo o que foi ensinado aqui sobre o homossexualismo. Quero, antes de falar sobre o tema de hoje, fazer uma convocação especial para todos aqueles que moram em Piedade, Quintino, Água Santa, em Gengi Dentro, Encantado, a estarem conosco amanhã na grande marcha que nós vamos estar realizando na nossa região. É o primeiro movimento que os pastores da região estarão realizando, visando a transformação da nossa região. Uma região que está num caos terrível, uma região que está numa situação crítica, social, violência crescente, o abandono das autoridades, nada prospera na região. E nós cremos que através da unidade, através da oração da igreja, através da mobilização dos santos, nós podemos atrair o favor do Senhor para a nossa região. Igreja não é só para fazer culto, igreja é para fazer a diferença na sociedade a qual nós estamos inseridos. Então quero convidar vocês para que nessa marcha, o ponto de concentração será às 16 horas, em frente à nossa igreja, na rua Assis Carneiro, número 690. Nós já temos confirmados 10 igrejas da região que estarão marchando conosco. Nós sairemos da Assis Carneiro e no final da Assis Carneiro nós dobraremos à direita na rua Manuel Vitorino, onde pararemos em frente ao Gama Filho, antiga Gama Filho, e faremos um ato profético, profetizando a ressurreição daquele lugar, profetizando vida para aquele lugar que há 2 anos e meio morreu literalmente. Então quero convidar vocês a estarem conosco marchando, e mesmo você que não é da região, mas que quer lá dar uma força, porque o reino é um só, Nós temos um mesmo propósito de salvação do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Então, independente de você morar ou não, lá você pode se juntar conosco e unir forças para que a gente possa realmente ver o sobrenatural acontecer na nossa região. Tá bom? Amanhã, 4h da tarde, todos estão convidados a se unirem conosco. Muito bem. Hoje, então, no A Bíblia Responde,
eu estarei falando sobre a guarda do sábado. É bíblico a guarda do sábado, né? O que vocês acham? Coloquem seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, e a gente vai procurar estar aqui trazendo à tona, falando e comentando os comentários de vocês, tá? Muito bem. Bom, a pergunta se a guarda do sábado é bíblica depende, porque só existem dois movimentos que eu sei no mundo, praticamente, mais conhecidos, que guardam o sábado. Se a pergunta fosse voltada só relacionada aos judeus, eu responderia que sim, é bíblico. Os judeus guardam o sábado e devem guardar o sábado, porque é algo estatuído por Deus para eles. Mas se a resposta for para os demais, biblicamente eu tenho a tranquilidade de dizer que não é bíblico. O sábado foi instituído por Deus através da lei mosaica, que é o quarto mandamento dos 10 mandamentos escritos no livro de Êxodo, no capítulo 20, ordenando que o povo se separasse e descansasse no sábado e se santificasse. O outro movimento que defende essa ideologia é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Boa noite, Sandra Silva, Deus te abençoe. É a igreja, né, que eu particularmente considero uma seita, e defende isso. Então eles têm uma orientação de que no pôr do sol de sexta-feira as pessoas devem se preparar, lavar as roupas, passar as roupas, preparar a sua comida, deixar tudo pronto e por quê? Porque quando começar o sábado, não se pode fazer mais nada a não ser se reunir em família para ler trechos da Bíblia e dos escritos da sua profetisa Ellen Goldwhite. Boa noite, Raquel Ferreira. Boa noite, Paulo da Érica, sempre presente. Deus abençoe. Para cantar cânticos deles e para fazerem cultos. Eles dizem que no sábado não se pode trabalhar, eles dizem que no sábado não se pode assistir televisão, eles dizem que no sábado não pode se participar de festas, nem compromissos sociais de qualquer ordem, tá? Eles, para burlar a Bíblia, para eles disfarçarem a heresia deles, dizem que pode se curar no sábado porque Jesus curou no sábado, né? Eles entram na própria contradição com as práticas judaicas. E eles dizem também que se for para fazer missões, que pode, dependendo do caso, fazer missões, porque Paulo fez missões no sábado. Eles são terríveis. Eles falam também que dependendo da situação da doença, se te cometer uma doença inesperada, inexplicável no sábado, você pode ir para um hospital. E o Hospital Adventista, que é um grande hospital, está pronto para atender em casos somente de emergência. Se fossem casos já previstos, não se poderia ser socorrido. Então são algumas das fórmulas que eles usam e que eles ensinam e que eles orientam o povo para a postura que eles devem adotar no dia do sábado. Então para eles o sábado é sagrado. Olá, Edilson, Deus abençoe. E eles alegam que o domingo foi uma invenção do Papa, que o Papa trouxe o descanso para o domingo, e isso contradiz totalmente a Bíblia. O que contradiz a Bíblia é eles que contradizem a Bíblia. É eles que ensinam doutrinas de demônios. Eu vou provar agora na palavra que os adventistas estão erradíssimos, não os israelitas relacionados à fé deles. Eu vou explicar o porquê. Eu estou dizendo relacionado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Então, por que eles estão errados? Primeiro, porque a aliança que foi feita foi entre Deus e Israel, não foi entre Deus e a humanidade, não foi entre Deus e os europeus, asiáticos, africanos, americanos e aqueles que vivem na Oceania. Foi uma aliança entre Deus e o
povo de Israel somente. A Bíblia nos mostra. Ezequiel capítulo 31, versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Entre mim, Deus falando, e os filhos de Israel. Ele não está globalizando, ele está falando de uma aliança entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. E também lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, fala: lembra-te, ele falando para o povo hebreu, de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Ele está falando, grande Júlio, um dos maiores músicos de pagode gospel do Brasil. Ele está falando especificamente que era algo que eles deveriam fazer mediante a saída deles do Egito. E quem saiu do Egito? Os judeus. Ezequiel 20, do 10 ao 12, diz assim: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, aos quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, sempre enfatizando a aliança de Deus com o povo judeu. Ok? Então, o sábado fazia parte da lei e Cristo aboliu totalmente. Em nenhum momento das Escrituras, Cristo, ele incentiva, Deus te abençoe, Fabrício Silva, a paz do Senhor, ele incentiva ninguém a guardar o sábado. Ele não deu ordens para que o seu povo guardasse o sábado. Boa noite, querida irmã Noêmia. Colossenses 2,14 diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto, isto é, a lei, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido, 2 Coríntios 3,14. Jesus veio e aboliu o velho pacto, instituiu o período da graça. Ele deixa muito claro isso, mas eles querem colocar pesos, querem colocar mandamentos que ficaram para trás e que não servem para a nova aliança, mas eu vou me aprofundar mais nisso aí. Então, Efésios também vai dizer, tem vários textos que falam da inaplicabilidade da lei mediante a nova aliança que Jesus fez. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Jesus deixa muito claro isso. Romanos capítulo 7, do 4 ao 7, diz assim: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus, para que quando vivamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Jesus nos deixando claro que não estávamos mais presos à lei. Gálatas 3,19 diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Olha que texto lindo, mostrando até que onde vigorava a lei. Olha Hebreus 7,12, que coisa linda. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança da lei. Olha que lindo, quando se muda o sacerdócio,
Há necessariamente a mudança da lei, está lá em Hebreus, e o sacerdócio foi transformado. Nós fomos agora entregues a um sacerdócio de Cristo assentado à destra do Pai. E é interessante que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que é tão impressionante isso, e a gente vai achar nos escritos de Jesus uma série de situações no Novo Testamento que nos remetem a alguma lei, mas em nenhuma delas fala da guarda do sábado. Aí, os adventistas, eles vêm com uma teoria de Satanás, dizendo, não, é porque é uma diferença entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral, que é a lei de Deus, ela continua. A lei cerimonial, que é a lei de Moisés, ela já passou. São coisas distintas, coisas diferentes. A lei moral e a lei cerimonial, para tentar justificar de que continua o advento da obediência à lei. Eu vou explicar isso já já. Fábio Toscano colocando aqui, prestei serviço de informatização de empreendimentos imobiliários para uma construtora, que aos sábados só se trabalhava a partir das 19 horas e eu ficava até as 2 horas de domingo, a família judaica. Exatamente isso, meu amigo, isso acontece. Isso acontece e é normal. Eu estive em Israel e foi muito interessante, porque quando deu 4:30 da tarde, o guia do nosso grupo começou a correr para a gente ver os lugares. E quando chegou 5:30 da tarde, ele desceu correndo do ônibus e disse, olha, daqui para frente vocês vão com o fulano e o fulano vai deixar vocês no hotel. E aí foram perguntar para ele, mas era fácil de entender, ele estava correndo porque 6 horas da noite de sexta-feira ele tinha que estar em casa para fazer a preparação da guarda do sábado com a sua família. Ele é até um judeu argentino, lembro bem dele, o homem do chapéu. E foi muito interessante, uma coisa que me marcou e que eu não esqueci até hoje. Que bom, Roberto, Diácono Roberto Lima, está lá de Pernambuco assistindo a Bíblia Responde. E aí eles dizem que essa diferença entre a lei moral e a lei cerimonial, que a lei moral de Deus continua, que a lei cerimonial de Moisés passa, que são duas coisas diferentes. Mentira. Vou provar na Bíblia. São as mesmas coisas, não muda. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14, vai dizer, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. As duas coisas em conjunto. Moisés com a lei de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 6, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus. Então não tem como separar lei de Moisés e a lei de Deus, porque a lei que Moisés tinha foi dada por Deus. Vocês estão entendendo? Neemias 8, versos 1, 8. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito. Então você não tem como separar lei moral de lei cerimonial, porque ambas as coisas eram uma só. A gente arrebenta, né, os ensinamentos deles nesse sentido. Gente, os cristãos da igreja primitiva adoravam a Deus no domingo, não no sábado. Eu quero deixar claro aqui que os evangélicos, eles não separam o domingo, não. Se tiver que trabalhar, vai trabalhar. Se tiver que ir para o shopping, vai para o shopping. Se tiver que ir para o restaurante, vai para o restaurante, porque até isso os adventistas proíbem. A pessoa tem que preparar sua comida e deixar pronta para comer em casa, e não recomendam que vá a um restaurante no dia de sábado. Então, nos primeiros séculos, Justino, entre outros homens chamados pais apostólicos, já afirmavam que já se caracterizava na igreja primitiva o costume de adorar a Deus, de cultuar a Deus aos domingos, não aos sábados. Eles dizem que foi o Papa que trouxe essa invenção de separar o domingo, mas é mentira, porque o Papa nem existia na época dos pais apostólicos do século II. E a gente pode separar também duas passagens que mostram que os crentes da igreja primitiva estavam na presença de Deus no domingo e não no sábado. Atos capítulo 20,
versículo 7 vai dizer: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. É aquele episódio do Eutico que caiu da janela. Então, primeiro dia da semana, né, era domingo, ok? Eles estavam falando da palavra e cultuando. E 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2 diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então contribuíam aos domingos. Isso também desmente os adventistas que dizem que foi a Igreja Católica que adotou o domingo como dia de adorar a Deus. Eles chamam de descanso. Agora, Paulo, nenhum momento Paulo ensina a guardar o sábado. Nenhum momento. Me mostra um texto na Bíblia em que Paulo manda guardar o sábado. Jesus guardou o sábado? Guardou, ele era judeu, ele tinha que guardar, ué. Eles alegam que a gente deve guardar o sábado porque Jesus guardou. Negativo. Jesus guardou porque era judeu. Ele tinha que seguir a lei, como se até hoje, se ele tivesse hoje, ele teria que se guardar o sábado. Paulo guardava o sábado? Guardava, porque ele era judeu. Mas ele, com a consciência de que era o apóstolo dos gentios, ele não podia ensinar a quem não deveria guardar algo que era instituído só para Israel. Ok? Então, pelo contrário, os judeus faziam uma confusão, os judeus queriam, de qualquer maneira, fazer com que as pessoas adotassem os ritos deles, a circuncisão, aquela coisa toda. E lá na Assembleia de Atos 15, os apóstolos deliberaram que eles não deveriam obrigar os gentios a participar desses rituais, que eles deveriam apenas se abster da prostituição, da comida sacrificada aos ídolos, da idolatria, e etc, etc, etc. Não falou nada de que, olha, vocês brasileiros, japoneses, espanhóis, europeus, têm que guardar o sábado, porque é uma ordenança de Deus. Paulo nunca fez isso. Agora, para quebrar de vez a teoria dos adventistas, Jesus, por várias vezes, escolheu o sábado como dia de trabalho dele para curar. Vários dias, vários momentos. Por exemplo, a libertação do endemoniado de Lucas 4, do 31 ao 37, foi feita num sábado. A cura da sogra de Pedro foi feita em Lucas 4, 38 e 39. A cura do homem da mão errada foi feita num sábado, em Lucas 6, do 6 ao 11. A cura da sogra da mulher paralítica foi num sábado, Lucas 13, do 10 ao 17. A cura de um homem hidrópico também aconteceu no sábado, Lucas capítulo 14, do 1 ao 6. A cura do paralítico de Betesda, sábado, João capítulo 5, do 5 ao 16. Jesus não só curou, mas como mandou também o homem carregar sua cama, provocando protestos, já que ele tem esse rito de só descansar no dia de sábado. Jesus, ele curou um cego de nascença, João 9, de 1 ao 14, sábado. A pregação aos espíritos aprisionados, em 1 Pedro 3, do 18 ao 20, também aconteceu no sábado. Tudo no sábado. Jesus traz aquele exemplo dos pães da proposição, que Davi entrou e comeu relacionado ao dia de sábado. Toda vez que os judeus queriam intimá-lo relacionado a sábado, Jesus dava um passa fora nos judeus. E vocês podem notar, e eu separei aqui, que dos 10 mandamentos, 9, o Novo Testamento tem textos que incentivam a praticar. O primeiro, de Êxodo 20, 2 e 3, vamos ler aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito a casa de servidão, não terá outros deuses diante de mim. 1 Coríntios 8, 4 ao 6 e Atos 17, 23 a 31, incentiva que se obedeça. O segundo mandamento, Êxodo 25 e 6, não te encurvarás a elas nem te servirás, porque o Senhor teu Deus sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos filhos e os pais até a 3ª e 4ª geração, e faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
há uma ordem para que se siga isso em 1 João 5,21. O terceiro mandamento no verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Também tem uma ordem específica em Tiago 5,12 para que se cumpra. O mandamento de Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Há também comando em Efésios 6, do 1 ao 3. O sexto mandamento de Êxodo 20:13, não matarás, a ordem específica em Romanos 13:9. O sétimo mandamento em Êxodo 20:14, não adulterarás, ordem expressa em 1 Coríntios 6:9 e 10. O oitavo mandamento de Êxodo 20:15, que é não furtarás, ordem expressa em Efésios 4:28. A nona ordem em Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tem ordens expressas em Colossenses 3:9, Tiago 4:11, da gente continuar seguindo. E por fim, o décimo mandamento, de Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Há uma ordem em Efésios capítulo 5, versículo 3. E o quarto mandamento, relacionado ao sábado? Quero que vocês me mostrem onde é que tem uma ordem para seguir no Novo Testamento. Não tem. Não tem. Não tem. Então, não coloquem esse julgo de lei em cima do povo. Por isso, dentre esses e outros motivos, Noêmia está colocando aqui, bispo, será que um animal deles cair no poço, eles não vão lá tirar o animal? Claro que sim, né, bispo? Também acho. Então, por isso que eu considero os adventistas como seita. Tem muita gente inocente que acha que eles são evangélicos. Não são, são seitas. Eles têm algumas doutrinas, não vou citar aqui hoje, que não é o propósito, que mostram que eles não são igreja evangélica. Desde o momento em que qualquer movimento coloca qualquer literatura em igualdade de condições com a Bíblia, você já tem que desconsiderar. Para eles, os escritos da profetisa Ellen Goldwhite são tão importantes ou até mais importantes do que a Bíblia Sagrada. Só por esse motivo nós temos que descartá-los como uma igreja evangélica. Eles são seita. Então não se iluda, ok? Então, nós, segundo a palavra de Deus, não devemos guardar o sábado. Nós temos que guardar todos os dias. Todos os dias são importantes para se santificar. Todos os dias são importantes para buscar. Todos os dias são importantes para ter comunhão com Deus. E não apenas o dia de sábado. Ok? Eu acho que eu me fiz claro, né? Glória a Deus. Deus te abençoe. Denise Carvalhais, Margarete, Dídia, Eliana Paz não perde uma, Saulo às vezes some, mas hoje está ligado, Ana Lúcia que sempre está comigo também, Elide que não perde uma, Paulo da Érica também que se tornou sócio da casa, Noêmia que não perde, Cristiane não perde, Fábio, meu colaborador, Henrique, vai casar amanhã, se Deus quiser vai ser uma grande cerimônia. Tá bom, gente? Continua compartilhando, continua curtindo, mais e mais, para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você conhecer Grande Alberto, lá de São Pedro da Aldeia, o carinhosamente chamado de Alberto Pimpão. Olha, o Fábio Toscano está falando aqui, Gênesis capítulo 29, 10. O Senhor pode explicar? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Gênesis 29 e 10. Então chamou Abimeleque e Abraão e disse que nos fizeste, em que pequei contra ti para trazeres sobre mim o teu reino, tamanho pecado. Peraí, eu acho que eu peguei o texto errado. Êxodo, mandamentos que a gente leu ainda há pouco, desculpa. Lucas Guimarães, espero você amanhã na marcha, Lucas. Você vai ser importante juntar conosco na grande marcha amanhã. 20, versículo de número 9 e 10. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Já expliquei. É o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele em nenhum momento manda guardar o sábado, tampouco o apóstolo Paulo, e não há nenhuma ordem na nova aliança para os gentios no período da graça para que se guarde o sábado.
Então esse mandamento é um mandamento cerimonial e moral que foi dado por Deus exclusivamente ao povo judeu. Tanto é que eles seguem até hoje, mas não há nenhuma igreja evangélica que siga e nem a católica segue, somente aceita a chamada adventistas do sétimo dia que seguem esse tipo de ritual. Esse tipo de aliança já foi rompido através do sacrifício de Jesus na cruz e hoje nós estamos na égide da nova aliança. Então esse quarto mandamento não vigora para a igreja atual, tá certo? Muito bem, então amanhã eu conto com todos na marcha às 4 horas da tarde. Cheguem um pouco mais cedo, tomem um sorvete com a gente, que a gente vai ter um festival de sorvete amanhã na nossa igreja. Chega lá e toma um picolé bem baratinho, um copo de sorvete, ajude a obra de Deus e vai ser uma grande bênção. Ana, tudo bem, Ana? Tranquilo, mas se você me prometer que em virtude do seu joelho operado, você não pode ir, mas se você me prometer que vai estar orando na hora para que Deus possa estar abençoando a nossa marcha, eu já vou ficar muito feliz, viu, Ana Lúcia? Eu vou ficar muito satisfeito, tá? Muito bem, então amanhã espero todos vocês na marcha por Piedade Encantada Água Santa, Quintino e Engenho de Dentro, porque não aguentamos mais a situação caótica que a nossa região está vivendo, tá? Amanhã o tema do A Bíblia Responde será sobre a dança na igreja. É bíblico a dança na igreja? É um tema polêmico que muita gente fala. Então vamos ver amanhã. O tema é bíblico a dança na igreja? Então bota na tua agenda aí, 10h30 da noite. Estaremos juntos com a Bíblia Responde. Não esqueçam de compartilhar para mais pessoas, para que a gente faça cada vez mais que esse trabalho venha frutificar e crescer. Beijo no coração de todos.